Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos ao nosso devocional diário, todos os dias uma palavra de Deus aos nossos corações. Lembrando que por esses dias nós estamos numa série de exposições das Escrituras em cima do Salmo de número 20, intitulado como A Oração da Vitória do Rei Davi. Então, para você que tem esperado uma resposta do Senhor, para você que tem passado por lutas, por batalhas, por tribulações, o Senhor certamente tem uma palavra de consolo, de conforto e também de direcionamento para a sua vida. O versículo de hoje será o versículo de número 3. Então, o texto, Salmo de número 20, versículo 3, e assim está escrito: que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. O rei Davi aqui, rogando pelo seu povo e orando ao Senhor e ensinando principalmente o povo a orar, ele faz algumas colocações muito específicas aqui nesse texto. Ele fala que ele roga para que o Senhor se lembre de duas situações: das ofertas que são entregues diante do Senhor e do holocausto. As ofertas representam aquilo que o povo entregava de forma deliberada, aquilo que os seus corações clamavam. E a oferta no reino de Deus, ela tem um princípio de multiplicação. Então tudo aquilo que nós entregamos de forma deliberada, de forma espontânea das nossas vidas para o Senhor, seja abençoando a vida de uma pessoa, seja abençoando um local onde você congrega, onde você tem comunhão com os irmãos, o Senhor ele recebe e faz com que aquilo seja como uma semente, que multiplique, que se potencialize a partir do momento em que você entrega com alegria e com o seu coração aberto. E ele lembra de uma segunda situação aqui, falando que o Senhor aceite o holocausto. O holocausto fala sobre sacrifício, sobre esforços sacrificiais de purificação da vida do povo de Deus naquele momento, e trazendo agora para as nossas vidas, são esforços, são questões que nós entregamos diante do Senhor, onde existe um sacrifício, à medida de nós fazermos com que o Senhor ele seja glorificado, exaltado, e também manifeste principalmente a nossa adoração ao Senhor. É maravilhoso quando nós olhamos para a situação, porque o rei Davi foi um homem que teve muitas experiências com o Senhor aqui. Afinal, ele foi conhecido e é conhecido até hoje como um homem segundo o coração de Deus, embora tenha errado, tenha falhado, tenha seus pecados, e a Bíblia não esconde as suas falhas, os seus erros, mas mesmo assim no final da sua vida ele é lembrado dessa forma, como um homem segundo o coração de Deus. Portanto, ele sabia o valor da oferta e reconhecia também o valor que existe o sacrifício, que existia nessa figura que está sendo utilizada aqui, o holocausto. E eu quero transportar isso para a nossa vida no presente momento de hoje. Talvez você tenha entregue ofertas, talvez você tenha ofertado, como está escrito aqui, cereais, talvez você tenha ofertado recursos na vida de alguém, recursos para que possam pessoas ser abençoadas, talvez você tenha entregue recursos lá no local onde você congrega, onde você tem cultuado e entrado em comunhão com os irmãos, e mesmo assim ainda existem algumas lutas, algumas batalhas no seu coração, na sua vida, e você olha em sua volta e essas situações às vezes não se movimentam, essas situações parece que as dores e as angústias elas não têm fim. E eu quero lembrar aqui a você que tudo aquilo que você ofertou diante do Senhor, aquilo que você entregou, seja uma oferta de tempo, seja uma oferta financeira, seja a dedicação em prol de alguma situação a qual o Senhor te instruiu, ou você somente por obediência tem feito, o Senhor ele tem recebido isso. Não é porque agora você não está vendo aquilo que você imaginava estar vivendo que o Senhor não está recebendo. Ele roga para que o Senhor se lembre, e assim o Senhor fará sobre a sua vida. Eu quero aqui nessa manhã fazer da oração de Davi a minha oração sobre a sua vida, uma oração intercessória, para que você entenda e tenha a compreensão que o Senhor está se lembrando das suas ofertas hoje. Talvez você já estava desanimado, entendendo que talvez o Senhor não estava recebendo, ou querendo desistir das coisas da parte do Senhor, desistir de alguma questão familiar, desistir. Eu quero lembrar você que todo o seu esforço, toda a sua dedicação, aquilo que você tem entregue com o seu coração, está sendo recebida, e no momento oportuno, assim não somente germinará, mas crescerá, frutificará e tudo mais, e florescerá e tudo mais sobre a sua vida. E a segunda questão que é abordada aqui nesse texto fala sobre os holocaustos, sobre o sacrifício, aquilo que vai além das nossas ofertas, aquilo que realmente o Senhor ele recebe como um ato de sacrifício sobre as nossas vidas. O holocausto era um momento de purificação em que o povo de Deus fazia no templo, entregava animais e tudo mais, e isso tinha um caráter de adoração ao Senhor, mas também um caráter de alinhamento. E quando você se sacrifica ao Senhor, você alinha a sua vida com a vida que o Senhor tem planejado, com o propósito que o Senhor tem planejado para você. A sua vida, as suas intenções, os seus planos, os seus propósitos. Quando você se sacrifica ou entrega alguma coisa que seja sacrifício, é para mostrar que você está se alinhando com os planos eternos. Eu quero lembrar você também que cada um dos seus sacrifícios, aquilo que você tem se dedicado, aquilo que por vezes gera dor, gera angústia, e mesmo assim ainda você tem entregue como sacrifício ao Senhor, o Senhor está se lembrando nesta manhã e fazendo você também recordar que Deus é um Deus de fidelidade. E o Senhor é fiel, irá cumprir cada uma das suas ofertas, cada um dos seus sacrifícios, porque isso não depende da minha nem da sua vida. Isso fala sobre o caráter aprovado, genuíno do Senhor, e um caráter sobretudo fiel que está disponível sobre as nossas vidas. Eu quero encorajar você a se manter firme nesse dia de hoje, continuando, se dedicando dessa mesma forma como você tem se dedicado, ofertando o seu melhor para a vida das pessoas, ofertando o melhor do seu tempo, as primícias do seu tempo, e também o melhor que você pode entregar como sacrifício, que vai além dessas ofertas. Eu quero lembrar você aqui nessa manhã que o Senhor ele está se lembrando, Ele não esqueceu de absolutamente nada daquilo que você tem entregue com amor diante do seu altar. Eu quero orar por você.
Pai, no poderoso nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos mais uma vez nessa manhã, Paizinho. Estamos gratos pela oportunidade, Senhor, pela chance de vida que o Senhor nos dá nessa manhã. Falamos aqui, Paizinho, através desta oração que o Rei Davi nos deixou escrita sobre um Deus, sobre o Senhor que não esquece, Senhor. Um Deus que lembra das nossas ofertas, o Senhor que lembra do nosso sacrifício, Pai. Eu quero assim fazer com que os meus irmãos também tenham essa compreensão, Pai. Então eu peço para que o Senhor possa visitá-los agora aqui nesse momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Paizinho. Possa gerar essa convicção de que cada um dos atos de dedicação, de empenho, Senhor, que eles têm impelido, Senhor, cada sacrifício, Senhor, cada situação que por vezes é tão difícil na vida deles, eles mesmo assim se mantêm, Senhor, sendo bons servos, fiéis ao Senhor, Pai, amando as pessoas, Pai, se dedicando às coisas do reino de Deus, Pai, que o Senhor possa trazer essa convicção, trazer a paz que excede todo entendimento nos seus corações e lembrar, Senhor, que eles estão fazendo isso não é somente para pessoas, mas tanto a oferta, Senhor, quanto o sacrifício, Pai, mesmo que embora seja beneficiando a vida de alguém, é para ao Senhor que eles estão fazendo. Então por isso eu peço nessa manhã que o Senhor assim faça sobre a vida deles, Pai, em nome do Senhor Jesus, Paizinho. Lança fora todo medo, Pai, lança fora toda a aflição, Senhor, em nome de Jesus. Lança fora toda a vontade de desistir, Senhor, de parar aquilo que eles estão fazendo, Senhor, mesmo que por vezes seja tão difícil, Pai, mas traz, Senhor, renova as forças deles nessa manhã, para que em nome do Senhor Jesus eles possam viver não somente o ordinário, mas o extraordinário da parte do Senhor, no poderoso nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus, amém. Amém, queridos meus irmãos, que Deus abençoe poderosamente o seu dia, a sua semana, que a sua segunda-feira seja extraordinária e que você permaneça com a sua fidelidade, porque certamente o Senhor ele é fiel para cumprir cada uma das promessas que existem sobre a sua vida. Deus abençoe, se Deus permitir, e até amanhã.